O bebê nasceu e eu não tenho desejo de transar com meu marido. Como lidar com essa realidade? Muitas mulheres me procuram no consultório para falar sobre essa nova realidade do relacionamento com a chegada do bebê. A mulher não tem libido no pós-parto. E aí, como enfrentar esse desafio? É muito importante que a gente compreenda o funcionamento do nosso corpo, especialmente nessa etapa do ciclo de vida da mulher. Naturalmente, quando você tem um bebê, os hormônios se alteram significativamente. A gente já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre essa temática. Mas especialmente no momento da amamentação, com a prolactina, o hormônio responsável pela produção de leite, o aumento desse hormônio e a queda do estrogênio e da progesterona naturalmente alteram a libido da mulher. E isso faz com que a mulher se volte quase que exclusivamente para os cuidados do bebê e não tenha foco atencional para a relação e especialmente para a sexualidade. É natural e esperado que isso aconteça. O nosso corpo é muito sábio nesse sentido e, de certa forma, nós somos animais. Então, nesse momento, o nosso instinto, o nosso corpo, ele se prepara para cuidar do bebê e não para procriar. E libido aumenta na medida em que a gente tem essa necessidade, procriação. No entanto, é importante também compreender como manejar esse desafio. Nos primeiros meses, especialmente na quarentena, naturalmente esses níveis vão ficar bastante alterados, os níveis hormonais, e a mulher não vai ter desejo sexual. Mas com o passar do tempo é necessário olhar para isso para que o casal consiga resgatar a sua intimidade. Quando a gente está falando em libido, a gente não está falando apenas sobre sexualidade, mas sim sobre uma energia, sobre vitalidade, sobre as coisas que te trazem prazer, que te trazem satisfação. E aí, se você não estiver bem consigo mesma, é muito pouco provável, para não dizer quase impossível, que você consiga olhar para a sua sexualidade, que você tenha de fato desejo de se relacionar com o seu parceiro. Então, antes de tudo, o primeiro passo para que você consiga resgatar a sua vida sexual é que você olhe para si mesma e tente se reconectar com a mulher que está aí, não só com a mãe. E é bastante comum que nós mulheres, no momento em que nós nos tornamos mães, que a gente se sinta plenamente satisfeita dentro dessa nova realidade. Os cuidados com o bebê, a rotina que já está mais bem estabelecida, você está preenchida daquela nova função. O teu corpo te estimula a fazer isso e o ambiente também, porque naturalmente tem muitas demandas a serem atendidas, algumas vezes sobrecarga, e isso gera cansaço, exaustão, estresse, e tudo isso compromete o teu desejo sexual. Muito importante também é você buscar entender qual é a relação que você tem com a sexualidade, qual é a sua visão sobre o sexo. Como que você se relaciona com o seu corpo? Porque se isso não estiver claro e bem estabelecido para você, tenta observar para que você vai se esforçar, fazer um movimento, olhar para algo que não é satisfatório para você. E a gente não pode deixar de considerar aqui as construções sociais que a gente tem em torno dessa temática e as pressões sociais no sentido de, se você não transar com o seu parceiro, ele vai procurar alguém fora. O sexo é uma obrigação da mulher. Se você encara a sexualidade dessa forma, vai ser muito difícil que você tenha desejo pelo seu parceiro. Porque de fato você vai estar num momento em que não está satisfeita consigo mesma, não está bem com o seu próprio corpo, com a sua própria imagem e está fazendo isso, buscando o sexo, única e exclusivamente para satisfazer o seu parceiro. E isso de forma alguma vai ser efetivo. E na maioria das vezes você nem vai conseguir, não vai acontecer. Então eu recebo muitas mensagens no Instagram, na caixinha de perguntas, de mulheres falando justamente sobre isso. Eu não consigo sequer pensar em sexo. E esse talvez seja o primeiro passo junto com a retomada do seu lado mulher. Se a gente não olhar para a sexualidade, se a gente não pensar no tema, possivelmente você não vai ter desejo sexual. Quando a gente está falando de libido, a gente precisa considerar 3 fatores, 3 aspectos.
Os aspectos neuroendócrinos, então essa questão hormonal que eu trouxe é muito importante, e no período pós-parto ela está alterada, está modificada, então ter clareza disso até para ajustar as expectativas e ter a ciência de que quanto mais tempo você amamentar, mais tempo vai levar para você resgatar a sua sexualidade, porque os elevados níveis de prolactina, eles de alguma forma comprometem libido. Só que libido não é só a questão corporal, fisiológica. A gente tem questões psicológicas muito importantes. Então, junto dos aspectos neuroendócrinos, estão os aspectos internos e externos. O que seria interno? O seu pensamento, as suas fantasias, a visão que você tem sobre a sexualidade, como eu comentei antes. Se de alguma forma você não acessar isso, estimular e olhar para isso, pensar sobre o assunto, ler talvez coisas que possam te ajudar a despertar a libido, vai ser muito difícil resgatar essa conexão sua com a sexualidade, para que depois você possa se reconectar com o seu parceiro. Já os aspectos externos, e talvez aqui os mais desafiadores de lidar nesse momento, diz respeito ao ambiente em que você está inserida, aos estímulos que você recebe. Então, como que está a relação sua com o seu parceiro? Como que você está vendo esse homem, enquanto parceiro e enquanto pai? Ele tem atendido às suas necessidades? Ele tem sido uma pessoa que você admira, que você tem prazer em estar junto? Vocês têm uma boa comunicação? Fundamental que o casal tenha um diálogo franco, honesto e aberto nesse momento. E já desde a chegada do bebê, vocês consigam se comunicar. Cada um fale sobre as suas expectativas, sobre como está se sentindo, quais são os desafios, para que vocês possam se apoiar e se amparar mutuamente e aos poucos resgatem a sexualidade. Intimidade, sexualidade não é só sexo, não é só relação sexual. Vocês podem ter outros momentos de contato, pele com pele, tomar um banho junto, fazer carícias, ter outras formas de se relacionar antes de resgatar propriamente a relação sexual, porque a depender da via de parto, de como está a condição física da mulher, isso vai levar um tempo mesmo, mas vocês não precisam se afastar, se desconectar em razão disso. Então é muito importante esse diálogo com o parceiro. E em muitos momentos a mulher está tão preenchida por esse novo papel, como eu comentei antes, que ela não consegue resgatar a sua atenção para as outras áreas da vida. E a sexualidade está entre as outras áreas. Muitas vezes vai ser necessário que você receba um suporte profissional, busque terapia, porque a terapia vai te ajudar a olhar para todos esses aspectos que eu comentei. Tanto a sua visão sobre sexo, sobre a sua própria sexualidade, seu próprio corpo, que pode sim estar sendo uma barreira nesse momento, e principalmente a você equilibrar os papéis que você tem. Porque nos primeiros meses de vida do bebê, a maioria de nós mulheres passa a ser única e exclusivamente mãe. O bebê de fato necessita dessa nossa atenção e a gente se volta quase que exclusivamente para isso. Mas aos poucos é fundamental resgatar os outros papéis. Se você gostava de sair, de passear com as amigas, recomece a fazer isso no seu tempo, no seu ritmo, dentro das suas possibilidades, mas faça movimentos para que isso aconteça, porque isso também vai fazer você se reconectar com o prazer. Só realizar tarefas, só atender as demandas do bebê, só executar aí os compromissos que você vê como da sua responsabilidade enquanto mãe, na maioria das vezes te afasta cada vez mais do prazer. E relação sexual, intimidade é prazer. Então você pode se reconectar com isso primeiro com coisas simples do dia a dia. Então ter um tempo para si, poder fazer coisas que te reaproximem do seu lado mulher, colocar uma roupa que você se sinta bem, que você se sinta bonita, usar uma maquiagem, sair com as amigas, sair jantar um dia com o parceiro, fazer programas que te deem essa sensação de que, poxa, meu lado mulher, tá vivo aqui em mim.
Eu não sou só mãe, apenas mãe nesse momento. E muitas mulheres têm dificuldade de se reconectar, mas uma barreira ainda maior de se permitir esse movimento para voltar a fazer coisas que fazia antes da chegada dos filhos. Então, olhar para isso é fundamental e a terapia pode ser sim um passo necessário para essa trajetória. Quando o casal tem um diálogo aberto e fala com honestidade e transparência sobre o que está sentindo, o que está pensando e quais são as expectativas, isso aumenta em muito as chances de vocês conseguirem resolver isso de uma forma tranquila, de resgatar aos poucos a conexão, sem culpa, sem frustração, sem acreditar que a vida sexual é uma obrigação, porque de fato ela é para ser prazerosa para ambos. Então olhe para isso. Permita-se, primeiro de tudo, resgatar o prazer em ser você mesma e ter prazer, para que depois você consiga compartilhar isso com o seu parceiro. A vida conjugal envolve a sexualidade e é muito importante que vocês cuidem disso. Um casal que está conectado, que está bem, promove sim uma família muito mais funcional, um ambiente muito mais saudável e acolhedor para os filhos. Então, cuidar da relação conjugal também é cuidar dos seus filhos. Fique atento e permita-se isso. Espero ter contribuído. Até a próxima!